Olá e bem-vindo! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos maiores motores da performance humana, que é o poder de definir metas. Exato, e as fontes que a gente analisou exploram um conceito muito específico, as metas altas e difíceis. Isso. E não é só uma lista de tarefas, né? É um passo crucial que conecta o que a gente faz no dia a dia com um propósito de vida muito maior. Uhum. E nossa missão aqui hoje é desvendar a ciência por trás de por que essas metas funcionam tão bem, como estruturar isso para ter o máximo de impacto e, talvez o mais importante, O que seria? uma regra bem surpreendente, sabe? E até contraintuitiva, que pode ser a diferença real entre o sucesso e a estagnação. Já fiquei curioso. Porque, assim, usar metas para motivar parece óbvio hoje em dia, né? É quase um pilar de gestão. Totalmente. Mas as fontes mostram que essa é uma ideia, na verdade, bem recente, que até os anos 60 a crença era outra. Era outra. Acreditava-se que trabalhadores felizes eram produtivos. Então o foco era no moral da equipe, não em dar alvos específicos. E o que causou essa virada? O que mudou? Bom, o que é fascinante aqui é a mudança completa de paradigma. E essa revolução veio de dois psicólogos, o Gary Latham e o Edwin Locke. Certo. Eles são considerados os pais da teoria moderna de definição de metas. E a pesquisa deles não começou num escritório. Não, começou num lugar totalmente inesperado. Onde? Com lenhadores, no meio da floresta. Linhadores. Sério, adoro quando a origem de uma grande ideia assim tão concreta. Me conta mais sobre esse estudo. Eles foram a campo e o trabalho era basicamente derrube o máximo de árvores que conseguir. Era algo sem um fim claro, sabe? Entendi, um esforço meu sem fim. Isso. E eles introduziram uma única coisa nova. Deram aos lenhadores o que chamaram de metas altas e difíceis. Basicamente uma cota de produção por dia. Um número, um alvo claro. Exato. Não era impossível, mas exigia foco, exigia esforço. E qual foi o resultado disso? Só de dar um número. Foi impressionante. Apenas por enquadrar o trabalho com essa meta, a produtividade aumentou entre 11% e 25%. Nossa, 25%. É como ganhar 2 horas de trabalho num dia de 8. É muita coisa. É muita coisa. E não foi só a produção. Os próprios lenhadores relataram mais satisfação, o dia passou a ter um propósito, uma linha de chegada. Faz todo sentido. Sai do trabalho duro pro alcance este alvo. E imagino que isso não funciona só com lenhadores, certo? Com certeza, não. Esse estudo foi só o começo. A pesquisa foi replicada em centenas de áreas. Bombeiros, engenheiros, vendedores. O princípio se mantém. Ok. Mas aqui tem um ponto crucial da análise das fontes. Essas metas, elas não existem no vácuo. Elas precisam fazer parte de uma hierarquia. Uma hierarquia? Como assim? Tipo, uma meta serve a outra maior? Exatamente isso. As metas altas e difíceis são os degraus, os projetos que servem a algo maior. As fontes chamam esse algo maior de propósito massivamente transformador, ou MTP. MTP. É a sua grande missão de vida, a estrela guia. Perfeito, é isso. Entendi. Então, se o meu MTP, meu propósito, for algo como usar a escrita para ajudar as pessoas a entenderem o mundo. Nesse caso, uma meta alta e difícil seria, por exemplo, escrever um livro de 300 páginas sobre o impacto da tecnologia na psicologia. Ou publicar uma série de 10 artigos analisando estados de flow. Isso. São esses projetos tangíveis que te fazem avançar na direção do seu propósito. Ok. A estrutura ficou bem clara, o propósito dá direção e as metas são os veículos. E é aqui que fica muito interessante para mim. Por que isso funciona tão bem no nosso cérebro? E, mais importante, quais são as regras para essas metas realmente funcionarem? Não basta só definir não. E a biologia por trás é a chave. Essas metas fazem duas coisas essenciais no cérebro. Primeiro, aguçam a atenção. O cérebro adora um alvo e começa a filtrar o que é irrelevante. Certo, foco. E segundo, aumentam a persistência. Quando um obstáculo aparece, a meta te dá uma razão para continuar. Foco e persistência, os dois pilares de qualquer grande feito. Mas você falou que existem regras, modificadores, né? Sim, 3 condições, ou modificadores. E se um deles falhar, o sistema todo pode ruir. Ok, vamos detalhar isso.
Qual é o primeiro? O primeiro é o alinhamento. Suas metas altas e difíceis têm que obrigatoriamente servir ao seu propósito massivamente transformador. Para garantir que a energia está sendo gasta no que realmente importa para você. Exato. Sem essa conexão, a meta vira só uma tarefa e a persistência vai embora na primeira dificuldade. Faz todo sentido. É a motivação intrínseca que vem de dentro. E o segundo modificador? O segundo é que a meta precisa ser desafiadora, mas alcançável. Ela tem que te esticar. E isso tem tudo a ver com o que a gente conhece como o canal de flow. Aquele estado de imersão total. Isso. A meta tem que estar naquele ponto ideal, que as fontes estimam em uns 4% além da sua habilidade atual. Se for fácil demais, fica chato. Se for difícil demais, gera ansiedade. Esticar, mas não quebrar. Gosto dessa imagem. As fontes dão algum exemplo prático disso? Sim, tem um ótimo. O autor de uma das fontes, ao escrever um livro de negócios, não definiu a meta como escrever um livro. Muito vago. Isso. A meta alta e difícil dele era escrever um livro de negócios que não fosse chato. Ah, genial. Isso é um desafio específico, motivador e que inspira a criatividade. Exatamente. Ele usou isso para guiar todo o processo de escrita. Fantástico. Ok, então temos alinhamento e o desafio na medida certa. E o terceiro? Você disse que era o mais surpreendente. E é mesmo. A recomendação é manter a boca fechada. Peraí. Ficar quieto? Como assim? Mas isso vai contra praticamente tudo que se ouve sobre metas. A gente sempre ouve para compartilhar, criar um parceiro de responsabilidade. Exato. E essa é a distinção mais sutil e crucial da análise. As fontes explicam essa aparente contradição. A diferença está no que você compartilha e quando. Ah, então tem um momento para falar e um para ficar em silêncio. Exatamente. Compartilhar ideias no começo, quando você está explorando, é ótimo. Você testa conceitos, busca feedback. É o estágio de exploração, tipo um pensar em voz alta? Isso. Mas no momento em que essa ideia vira uma meta alta e difícil, um projeto concreto com um alvo definido, aí a regra muda. O silêncio se torna ouro. E por quê? Qual é a lógica neurobiológica por trás disso? É fascinante. O nosso cérebro não distingue muito bem entre falar sobre fazer algo e fazer algo de verdade. Sério? Sim. Quando você anuncia sua grande meta, vou correr uma maratona, e todo mundo te dá os parabéns, seu cérebro libera dopamina. É a recompensa química. Ah, entendi. Então o cérebro recebe o prêmio antes de começar a corrida. Exatamente. Ele tem a gratificação social, a dopamina, e aí... E aí a motivação para o trabalho duro, solitário, que realmente leva ao resultado, diminui drasticamente. Nossa, é uma armadilha muito sutil. Você gasta energia motivacional antes mesmo de começar. Exatamente. E as fontes também sugerem que, muitas vezes, anunciar metas publicamente é mais sobre o ego do que sobre a execução. O foco muda de fazer o trabalho para ser visto como alguém que faz grandes coisas. Isso. O conselho é: abaixa a cabeça e faça o trabalho. Deixe os resultados falarem por si. Isso muda toda a minha perspectiva. Então, na prática, como quem está ouvindo agora pode aplicar isso? Bom, a tarefa proposta é bem direta. Primeiro, tenha clareza sobre o seu propósito massivamente transformador. Depois, para cada propósito, divida em 3 a 7 metas altas e difíceis. Então, se o propósito é democratizar o acesso à educação financeira, as metas poderiam ser lançar um canal no YouTube e atingir 10 mil inscritos no primeiro ano, escrever um e-book sobre investimentos. Perfeito. E criar um workshop presencial. Isso cria um roteiro, um plano de ação claro. E se o propósito maior ainda não estiver tão claro? Não tem problema. Às vezes ele emerge justamente da busca por essas metas. O importante é quando a ideia se solidificar, tratá-la com o foco e o silêncio que ela merece. Que análise poderosa! Então, para a gente recapitular, definir metas altas e difíceis pode aumentar a motivação em até 25%. Isso. Mas para funcionarem, elas precisam estar alinhadas com um propósito maior, ter um desafio de mais ou menos 4% e, o mais contraintuitivo, serem mantidas em segredo. Exato.
E isso nos leva a um último pensamento bem provocador que as fontes mencionam. É a ideia de manter a sua palavra para si mesmo. Continue, isso é interessante. A gente se concentra muito em ser honesto com os outros, né? Em cumprir promessas. Mas e a nossa integridade interna? E as promessas que a gente faz para nós mesmos? É verdade. Quando você define uma meta e a mantém privada, é um contrato silencioso só com você. O ato de trabalhar nela, em silêncio, se torna o teste final de autoconfiança. Você protege sua motivação da necessidade de validação externa. É um ato de autoconfiança, então. E a pergunta que fica é: quão mais poderosos nós nos tornaríamos se tratássemos as promessas que fazemos a nós mesmos com o mesmo respeito ou até mais do que as que fazemos aos outros? Algo profundo para se pensar. Obrigado por se juntar a nós nessa análise.